Os primeiros 30 minutos se passam. O vilão decide que uma das garotas pularia, escolhendo logo a mais gostosa. Ela tenta seduzi-lo, dizendo que faria coisas que só ela consegue fazer, deixando as outras garotas revoltadas. Enquanto isso, o atirador de elite não conseguia mirar no vilão por causa das garotas. Quando o vilão estava prestes a atirar, Oriha inicia uma transmissão, fazendo os capangas irem atrás dela. Oriha começa a cantar enquanto o corpo de Aya ainda estava ao seu lado. Ela se lembra que eram amigas e rivais, mas apesar das diferenças, ela nunca perdoaria o que fizeram com Aya. Assim que os vilões a encontram, ela se esconde e explode o corredor. Uma explosão tão forte que o andar inteiro treme. Oriha contata o vilão pelo rádio de um dos capangas, dizendo que ele não era grande coisa. Ele exige saber quem estava no rádio, e Oriha se apresenta como a futura rainha dos detetives, se referindo ao seu programa de TV. O vilão ri da situação, a chamando de criança, e entende que ela seja da Black Label, deixando Oriha surpresa. Ele diz que deve ter sido uma grande coincidência por ter se encontrado tão rápido com a especialista em explosivos, entendendo que ela deve ser uma das 3 idols que estavam faltando. Oriha não se deixa abalar, dizendo que haviam 4 bombas pelas escadarias, e assim que elas explodissem não restariam mais rotas de fuga. O caçador selvagem acha que era um blefe, pois ela não teria pólvora ou tempo suficiente para isso. Oriha afirma que acabou com 3 de seus capangas naquela explosão, perguntando se ele queria mesmo pagar para ver. Afinal, ele não iria cometer um erro por nada. O caçador decide que não fará nada com as garotas, afinal ela estava certa, e atira no estagiário de novo, e afirma que aquele local era uma jaula, onde ela não tinha liberdade, e manda seus capangas para a sala de segurança. O chefe das forças especiais estava conferindo o andamento do túnel, pois assim que estivesse pronto, mandariam suas tropas invadirem. Porém eles tinham um problema, a planta do prédio não era a mesma do subterrâneo. Oriha salva o chefe da segurança, que admite que ela estava indo muito bem para uma simples idol. Ela nota que a sala não era afetada pela interferência ou corte das linhas. O chefe da segurança diz que ela não deveria entrar em contato com a polícia, pois algo poderia acontecer com as reféns caso faça isso. Oriha pede que ele fique de guarda na porta, pois sua intenção era contatar o presidente Mochizuki. Porém, o chefe da segurança tinha outros planos. Enquanto isso, o chefe das forças especiais não vê outra saída, ordenando que cortem os cabos. E quando as luzes se apagam, Oriha nota o ataque do chefe de segurança, mas ela consegue fugir pelo duto de ar. Mais capangas aparecem, e agora eles sabiam sua identidade, e ele se encontra com o caçador selvagem para dar início à fase final. Enquanto isso, as gêmeas se perguntavam o que Oriha estava fazendo, questionando se deviam mesmo estar ali sem fazer nada, enquanto Oriha se esforçava para salvá-las, e decidem ajudar. Ao mesmo tempo, o chefe das forças especiais decide invadir. Agentes descem no telhado, gás de fumaça é lançado e eles entram, iniciando uma troca de tiros com as garotas no meio do tiroteio. Oriha também estava enfrentando os capangas, até que as gêmeas aparecem para salvá-la, nocauteando 2 deles, deixando Oriha surpresa. Elas dizem que não deixariam toda a fama para uma novata, incluindo que ela não precisava se arriscar sozinha. Oriha diz que aquilo não era um seriado e elas poderiam ir de base se levassem um tiro, mas como as gêmeas não sabem sobre o trabalho de Oriha, dizem que o mesmo vale para ela, dando um sermão na nossa idol explosiva. Porém, isso a deixa mais animada. De repente, Heron começa a dizer que nunca ajudaria sua rival e que ela estava em seu caminho. Sumire inclui que Oriha era uma idol lixo que deveria se pôr em seu lugar. Então surge das sombras uma mulher, alterando sua voz, manipulando as gêmeas para que falassem aquelas coisas e revelando ser o caçador selvagem. Agora a gente entende porque ela queria fazer a refém peituda pular primeiro. Na base secreta, Mochizuki recebe o relatório de Oriha, decidindo iniciar a operação. Infelizmente, nossa idol acaba capturada. A caçadora diz que Oriha estava bancando a durona, mas que na verdade ela devia estar morrendo de medo. Afinal, ela já sabia o que aconteceria, incluindo que essa seria a primeira vez que torturaria uma idol, e deixa ela desacordada. Oriha sonha com seu passado, dizendo a si mesma que não estava mais com medo, pois ela não estava mais sozinha graças ao Dr. Mochizuki, que deu algo a ela. Os capangas abrem uma passagem secreta e avançam pelo local, abrindo caminhos pelas paredes até que cheguem aos túneis de metrô. A caçadora selvagem declara que sua missão estava concluída. Enquanto isso, na estação, uma moto passa em alta velocidade pelos trilhos, surpreendendo os passageiros. Os capangas escutam um barulho, mas aquele som não era de um trem. É então que Kiba surge. Arashi salta da moto golpeando 3 capangas e identifica seu alvo. Percebendo que Oriha estava dentro de uma mala, Kiba manda que Arashi vá atrás deles enquanto ela cuidaria daqueles capangas. Ele entra em uma sala escura, mas não nota a presença do alvo. De repente ele é atacado de surpresa e perde sua lanterna. Agora no completo escuro, Arashi atira na tentativa de iluminar o local, identificando 2 caminhos à sua frente. A caçadora consegue ouvir o coração de Arashi localizando sua posição e sinaliza para que seu capanga o ataque. Ela e
imita a voz de Oriha, deixando Arashi de guarda aberta. Logo, ele é atacado mais uma vez. A caçadora se apresenta como Siren. Suas habilidades eram imitar vozes, assim ela confundia suas presas até finalmente as devorar. Arashi estava perdendo a concentração e ficando nervoso, até que o fantasma de Ryu aparece, mandando se acalmar. Arashi já foi treinado e sabia exatamente o que fazer naquela situação. Ele consegue se acalmar, reduzindo seus batimentos. Isso irrita Siren, que imita a voz de Oriha gritando por socorro. A verdadeira Oriha acorda, ouvindo sua própria voz, percebendo o que o vilão estava fazendo. A caçadora dá outro sinal para o seu capanga, acreditando que aquele seria o fim de Arashi. Porém, ele se lembra de um conselho: ou ele manda de base ou vai de base, não havendo outra alternativa. Quando o capanga ataca, Arashi consegue sentir sua presença, conseguindo atirar a queima-roupa. Ele sente um fluxo de ar e atira, iluminando o caminho. O fantasma de Ryu o guia pela escuridão, dizendo que juntos dariam um fim naquilo. Siren não acredita que ele estava correndo a toda velocidade sem enxergar, mas em compensação, ela conseguiria saber sua localização pelos batimentos cardíacos. Mas de repente, o som do coração de Arashi para, deixando Siren desesperada. Ela começa a atirar no nada. Assim, Arashi consegue uma abertura, fazendo um disparo certeiro no peito da vilã. Siren pergunta como ele conseguiu parar seu coração, mas em seguida afirma que ele era um monstro, assim como eles, dizendo que logo as leis daquele mundo virariam de cabeça para baixo. Oriha pergunta que ideia foi aquela, incluindo que o que ele fez foi muito arriscado e poderia tê-lo acertado. Arashi diz que viu o vilão por um instante e nunca confundiria a voz de sua amiga, diferente de Kiba, que apareceu do nada brincando com a situação, dizendo que não conseguiria diferenciar as músicas dela do restante das idols. Enquanto isso, os policiais conseguiram resgatar as reféns e capturar 2 capangas, enquanto o restante deles foi tudo de base no tiroteio. As gêmeas estão preocupadas com Oriha, que estava desaparecida. Haru começa a pensar que Oriha deva ter negociado com os vilões para deixá-las em paz. Oriha chega de fininho participando da conversa. Elas não percebem e continuam falando, até que Oriha fala com Sumire e elas agradecem que ela esteja bem. A noite finaliza com Oriha afirmando ter conseguido vingar sua amiga Aya, prometendo que se esforçaria para ser a maior idol do mundo. Enquanto isso, Kiba questiona Arashi sobre o que Oriha contou quando foi resgatada. Após derrotarem Siren, Arashi vasculhava o corpo da vilã, enquanto Kiba se perguntava o que ela queria, afinal eles não conseguiram dinheiro e ainda se separaram dos capangas. Oriha diz que aquilo era uma isca e aquela vilã havia arriscado a própria vida para distrair a Black Label e a polícia de algo mais importante. Isso deixa eles intrigados, até que Arashi encontra uma tatuagem de seringa na vilã. De volta ao presente, eles são alvejados por alguém mascarado.